Meu nome é Sérgio Pamplona, eu sou arquiteto e urbanista de formação, trabalho com bioarquitetura e permacultura há mais de 30 anos. Eu trabalho dentro de permacultura e na bioarquitetura também, eu trabalho com tudo que integre o ser humano à natureza. E o saneamento é uma dessas coisas. Então a gente trabalha com sistema de saneamento que vão ser ecológicos. E aí você vai ter vários tipos de saneamento que vão não causar impacto negativo, alguns até causam impacto positivo no entorno da casa, porque você cria ilhas de fertilidade em função do esgoto. Porque se a gente mudar a visão do que é o esgoto é água suja, sim, mas também é água enriquecida. A água está rica, só não é saudável para você botar a mão nela, mas ela está rica de nutrientes. Então, para quem esses nutrientes? Para algumas plantas, como a bananeira, por exemplo, e outras, ela é perfeita, né? Então, se você cria sistemas que você tem agentes biológicos, plantas principalmente, mas tudo que vem associado a elas, como bactérias nas raízes, etc., você cria formas de consumir esse esgoto e transformar em biomassa, né? Então, tem várias formas de fazer isso, né? Uma delas é a que já ficou famosa, a fossa de bananeira, ou tanque de evapotranspiração, ou bacia de evapotranspiração, né? Que não fui eu que inventei, mas na verdade não tem ninguém que tenha inventado, mas eu me lembro das discussões quando isso foi inventado, entendeu? Em 2000 mais ou menos, uns 26 anos atrás. Hoje em dia é uma coisa que está no Brasil inteiro, né? Como uma alternativa de saneamento que você... para esgoto doméstico, principalmente água preta, né, ou água escura, que é a água do sanitário, das fezes, que é a mais contaminante, né, das águas do esgotamento doméstico, né? E você transforma isso num jardim. Você transforma um jardim e não tem saída para lugar nenhum. A água que entra nesse jardim, no subsolo dele, ela não vai para lugar nenhum, ela vai entrar ali e vai alimentar um sistema com bananeiras e outras plantas mais baixas que vão evapotranspirar isso. Evapotranspiração é um processo natural das plantas e a bananeira é campeã nisso. Ela transpira muito. Você faz uma experiência, pega uma folha de bananeira, bota um saco plástico, deixa algumas horas e vai estar todo molhado por dentro, porque ela está transpirando o tempo todo. Então, ela é uma bomba natural de água, com a vantagem que ela produz banana, né? E a banana é perfeitamente segura de comer, não tem problema nenhum, porque não existe relato na bioquímica de você ter um agente patogênico, tipo assim, um cisticerco, um ovo de giardia ou qualquer coisa dessas que são coisas, cólera, por exemplo, que atravessa o sistema radicular da banana e depois vai se alojar na fruta. Não existe isso, não acontece. Ele morre antes, né? Então é um sistema muito legal. O único inconveniente que ele tem é que ele precisa de espaço. Então nem sempre você tem esse espaço disponível. Aí tem alguns sistemas mais compactos, né? Mas é uma alternativa muito legal. E você olha para ele, você não diz que é um sistema de esgoto, entendeu? Você olha para você vê um jardim, você vê um pequeno bananal. E bem manejado, então, você pode ter flores embaixo, você pode ter um monte de coisa, produção de taioba. Eu moro numa casa que tem isso há mais de 30 anos. A manutenção que ela precisa é uma manutenção de jardinagem. Você precisa de podar a planta, você precisa de colher as bananas, você precisa fazer um manejo de jardim, é um jardim, né? Hoje em dia como tem mais conhecido, as pessoas conhecem, não tem mais o estranhamento que tinha há 15 anos atrás, né? 20 anos atrás. As pessoas, elas já aceitam de cara mais e já sabem o que vão, e já tem noção, já vê no vídeo do YouTube como é que vai ser e tal. Então não tem surpresa. Lá para trás, a surpresa das pessoas era: nossa, que legal, funciona, entendeu? É surpresa, como assim? Isso funciona mesmo? Eu achei que não ia ser tão bom. E você vê as bananeiras crescendo, produzindo caixas gigantes de banana, porque é isso, ela tem uma fértil irrigação constante, né? Então, em geral, o impacto é muito legal. Assim, o problema maior sempre é a pessoa entender que é um jardim que deve ser cuidado como um jardim. Ter o espaço necessário, né, que é um espaço que é diretamente proporcional à quantidade de usuários, espaço ensolarado, né, precisa plantar bananeiras, precisam de sol, e assim,
e que você possa cavar um buraco raso de 1,20 m, 1 metro de profundidade, porque outro diferencial desse tipo de fossa, que eu não gosto nem muito de chamar de fossa, essa bacia de evapotranspiração, é que ela não é profunda, ela é rasa. Ela é rasa. Nisso vai variar o tamanho dela, a superfície dela, entendeu? Então a gente bota, em geral, 2 metros quadrados por pessoa. Então, uma casa com 4 pessoas vai precisar de uma fossa de 8 metros quadrados, ou seja, 2 por 4. 10 pessoas, 5 pessoas, 10 metros quadrados. Entendeu? Então é isso, você tem que ter essa área. E fazer é muito simples, quer dizer, ela é muito simples, ela acaba tendo um custo pelo preço do material que vai dentro dela, né? Você preenche você faz tipo uma bacia, uma piscina, digamos assim, impermeabiliza, tanto com alvenaria como com lona plástica. Hoje em dia a gente está usando mais lona plástica porque é mais rápido e mais barato, embora tenha que ter mais cuidado na execução. Você impermeabiliza, aí você começa a preencher. A primeira camada que você bota embaixo é um tubo de pneu velho, você enfileira um tubo de pneu velho assim. Vai no borracheiro, pega um tubo de qualquer tamanho, arrebentado, rasgado do lado, não tem problema. E depois você começa a encher com entulho, então nem sempre você tem entulho disponível. Entulho, pedra, aí a gente começa a trabalhar com material disponível, entendeu? Nas primeiras que se fizeram, você botava entulho, depois você botava brita, depois você botava areia. Brita e areia são caros, mas num volume grande. Então a gente trabalha mais com entulho menor, e consegue um solo arenoso, já serve, porque são camadas filtrantes. Você imagina que você tem um buraco, uma piscina, e você vai encher de esgoto. Esse esgoto vai subir. Então essas camadas entram por dentro desse pneu, onde tem uma que chama fermentação anaeróbia, sem oxigênio, e ela vai subindo, já pré-tratada, por isso vai começando a subir, né, até transbordar. Transbordaria se não tivesse as plantas em cima que vão consumir isso e vão transformar isso em biomassa, em corpo da bananeira, em folha, em fruto, etc, entendeu? Então, tecnicamente não tem grande problema. A pessoa a gente tem o desafio sempre de conseguir materiais acessíveis no volume necessário para preencher. Falta mais divulgação, porque tudo que, por exemplo, isso foi inventado por grupos de permacultores testando e fazendo por conta própria nas suas casas. E nem sempre por causa de situações de precariedade, é porque, tipo assim, eu moro num sítio, eu não quero poluir, e eu não tenho rede de esgoto. Embora a rede de esgoto em si, ela não seja exatamente uma solução para o saneamento, porque rede é só o que transporta. Às vezes a rede vai bater no rio, né? E aí você só está mudando o problema de lugar, você está tirando do seu lugar, bom para você, e jogando para quem está abaixo do rio, ruim para essas pessoas. Então, mas você está num sítio e você não tem não é atendido por rede de esgoto, quase das áreas rurais quase nunca são, e é inviável que seja, na verdade. Você tem que lançar mão de um sistema que atenda a sua necessidade de saneamento, e que seja desconectado, individual. Se usa a fossa séptica e o sumidouro. O sumidouro também é outra ilusão, porque sumidouro vem da palavra sumir. É um buraco no chão para você sumir. Em geral, as pessoas nem faziam fossa séptica, chamavam de fossa séptica, o que era só um sumidouro, que é um buraco. Então você joga para baixo aquele monte de líquido contaminado, que vão, às vezes, se você tiver, vão entrar no solo e infiltrar. Às vezes o solo tem uma capacidade de filtração boa, às vezes não, às vezes ele é muito arenoso e a água vai infiltrar com todos esses patógenos. E se tiver um lençol freático, uma água subterrânea próxima, vai contaminar. A gente vê isso, tem poço que você pesquisa a água e tem coliforme fecal. Como que chegou lá? Através de uma fossa de alguém, né? Porque são fossas para infiltrar, né? Então, esse sistema foi inventado por pessoas que falam: não quero isso, eu quero um sistema que eu não polua nada. Partiu disso. Então, o que falta? Falta que esse sistema seja mais divulgado. Já está adotado. Se eu for ver, por exemplo, em esse catálogo de soluções baseadas na natureza, a bacia de evapotranspiração, o TEVAP, ou o tanque de evapotranspiração, é uma dessas soluções baseadas na natureza. Então, mas falta mais divulgação, falta mais apoio, política pública, esse tipo de coisa, né? Todo esse líquido contaminante que poderia estar correndo em algum lugar e uma criança está entrando em contato com isso e ficando doente, né? Vai estar em um lugar seguro, cumprindo um papel ecológico muito legal, que é adubar plantas comestíveis. Então, na outra ponta do sistema você tem alimento, você tem banana para comer.
É um jardim que você pode fazer um jardim múltiplo com um monte de coisa. Então, por exemplo, taioba, que tem uma folha grande, que também transpira muito, e a folha é comestível. A taioba é maravilhosa, né? O que você não pode ter numa bacia de evapotranspiração são plantas que a parte que você vai comer está enterrada. Isso não é recomendável. Mas a parte aérea, problema nenhum. Folha de taioba, fruto do mamão, né, a bananeira, coração da bananeira, e por aí vai. Eu acho que o mais importante desse processo todo é a conscientização das pessoas para a questão da nossa integração com a natureza. O saneamento é apenas uma parte disso. Isso se relaciona com como a gente se relaciona com o alimento, com um monte de coisa, entendeu? De onde vem nosso alimento, etc, etc. Então eu acho que eu sempre gosto de focar nesse ponto, de trazer essa consciência para as pessoas, trazer essa consciência de que nós estamos num ciclo, imersos num ciclo, assim, nós não dependemos da natureza, assim, não, vou refazer a frase. A gente se vê fora da natureza e fala assim, tem que cuidar da natureza. Não, a gente é natureza. A gente não existe fora de um contexto de natureza. A gente não domina os fatores, os elementos básicos do mundo, entendeu? A gente respira uma atmosfera que tem 21% de oxigênio. Por que 21%? Se fosse 25%, tudo pegava fogo. Se fosse 19%, a gente sufocava. Então, a gente não tem o menor domínio sobre isso. Então é muita pretensão humana a gente achar que a gente está fora ou acima desse processo, né? Essa ficha ainda vai cair. Talvez ainda caia da pior maneira possível, né? A gente tendo que tomar umas pancadas para entender isso. Mas entender isso é fundamental para que a gente mude a atitude, que a gente passe a valorizar tudo que diz respeito à sua integração com a natureza. Para mim, esse é o aspecto mais importante. É isso que eu teria a dizer como conclusão.